Oi pessoal, tudo bem por aí? Resolvi fazer um último vídeo do ano, um pequeno vídeo falando da lua de hoje. A lua de hoje é muito importante. Ela é uma lua nova e ela inacreditavelmente acontece no signo de Capricórnio, que foi um signo muito explorado e espoliado, né, nos últimos 20 anos, tanto o signo de Capricórnio como o de Câncer, pela complementação. Capricórnio, o lado positivo dele é aquele que eu vou descrever na segunda parte desse vídeo. A primeira parte eu vou falar um pouquinho e lembrar um pouco, né, dos aspectos sombras de Capricórnio. Capricórnio tem uma obsessão pelo controle, tanto quanto Escorpião. Capricórnio uma energia muito rígida, sente medo de mudanças, sente medo de inovações. Capricórnio é um signo onde a repressão é muito mais instaurada, em número igual e paralelo com a projeção. Tudo aquilo que eu vejo no outro ou que eu tento criar para minha vida é exatamente aquilo que eu não quero criar e tenho medo de olhar na minha vida. Então, Capricórnio é um signo de desafio, porque ele é o signo correspondente à casa 10 na mandala astrológica, que é o lugar mais alto que a gente pode chegar. Nossa, Cíntia, então você está falando tudo isso, né? Toda essa repressão, todo esse controle, toda essa projeção, e significa o lugar mais alto que a gente fica? É porque o lado positivo dele é o amadurecimento. O lado positivo dele é você se tornar adulto e responsável pela vida e pelo trabalho que você tem que fazer aqui na Terra. As pessoas, eu sei que ficam perdidas, achando que a gente nasce para pagar conta, né, de luz, de água, o aluguel, e não é bem assim. E quanto mais, porque a vida é generosa, quanto mais a gente deixa de olhar aquilo que tem importância, mais juros a gente vai pagar. Vamos colocar assim, que fica bem na linguagem capricorniana, né? Mais juros a gente vai pagar. Então, essa lua nova que está acontecendo hoje, se eu não me engano, em torno de 5 horas da tarde, que ela entra no auge, né, da manifestação e da força da lua nova aqui, ela significa, quem já viu, já olhou para o céu, sabe que na lua nova existe uma nuance da lua. Ninguém consegue ver a lua definidamente, né, nos seus contornos. Na crescente a gente vê ela crescendo, na minguante a gente vê ela minguando, na cheia ela explode, na nova ela é um esboço, que corresponde exatamente a essa energia fantástica do nosso potencial e da nossa força criativa. Claro que isso ficou distorcido e manipulado, mas somos nós que criamos com as nossas crenças, com aquilo que a gente põe na nossa cabeça, com aquilo que a gente acredita para viver e para não viver, né? Então, o Capricórnio, no seu apogeu, ele é o signo onde você, de fato, escalou a sua montanha e pode se sentir glorioso, né? O campeão, aquele que conseguiu realizar o seu propósito aqui na Terra. Então, essa lua que a gente constrói, não só, obviamente, nesse ano de 2024, mas nos últimos tempos. O que é que a gente tem feito com tudo aquilo que a gente tem vivido? Né? O que é que a gente tem feito com a história que a gente está ou repetindo, ou imitando, ou negando, porque são todos esses aspectos, né? Muita gente nega a história que tem e acaba pagando, obviamente, os mesmos juros. Então, no momento, nesse exato momento, onde ela está quase no apogeu, são 3h20 da tarde aqui, isso significa que mais 2 horas ela deve estar no ápice. E a gente precisa avaliar de fato o que é que a gente tem na nossa consciência. O que é que a gente tem enraizado lá dentro sobre as nossas crenças. A gente acredita que a gente está aqui passeando, a gente acredita que a gente não tem conexão nenhuma com o universo que está do lado de fora, a gente acredita que só
A gente tem tanto pecado, que só orando 24 horas por dia a gente vai ser absolvido, né? Quais são os valores que a gente carrega? E aqui não está aquilo que está certo e errado. Aqui está um momento de reflexão. Para que a gente possa plantar uma sementinha dentro do vaso, a gente tem que refletir primeiro qual é a semente que a gente quer, porque a gente tem que refletir sobre aquilo que a gente vai ver florescer, né? Não adianta ficar tendo a expectativa de um girassol e plantar ali orquídeas, né? Não é por aí. Então, é esse movimento que é necessário, é esse movimento que essa lua, nesse momento, né, até amanhã, ela está no apogeu mesmo, para que a gente possa finalizar esse ano civil de uma forma mais equilibrada. É só a gente olhar para o lado de fora e a gente vai ver o caos que está, né? Depois de uma época em que a gente teve que usar máscaras, depois de todas as histórias contadas em livros sobre a civilização humana, sobre a raça humana, é um pouco inadmissível que a gente ainda esteja se vendo envolvido, enroscado em histórias tão dramáticas, em comportamentos tão primitivos, como os que a gente vê, né, em todos os sentidos, seja na política, seja na política nacional ou na internacional, seja nas manifestações de doença, né, nos surtos que acontecem, nas síndromes que são desenvolvidas, nas síndromes que são descritas, né, pelos órgãos de fiscalização de saúde, que na verdade não tem intenção nenhuma de ajudar a gente a se curar, e sim a eliminar o sintoma que a gente traz. E isso é um paliativo de uma bomba relógio. O que está acontecendo é exatamente isso, é só a gente olhar para fora e perceber que as pessoas estão aí prestes a explodir, os grupos prestes a bombardear, né, o que está do lado para tentar sobreviver, o que é um absurdo, porque a gente pensar em sobrevivência a essa altura do campeonato, a gente deveria estar com tudo mais ou menos alinhado e equilibrado com a nossa origem estelar, a nossa origem espiritual, a nossa origem cósmica, a nossa origem dentro de um universo de trilhões de mundos paralelos, né? Então, nesse momento, eu queria deixar aqui esse ponto de reflexão. O que é que emocionalmente você carregava na sua memória, o que você carregava na sua história, porque a lua nova, ela é exatamente o movimento emocional do coletivo, né? Onde é que eu me conectei? Onde é que eu pus os meus plugs? Eu me conectei em alguma história aí, ou em alguma verdade que provavelmente nem existe, né? São tão eu às vezes falo com o meu grupo, é tão surreal algumas crenças que você olha e diz assim, não é possível que uma pessoa com um pouquinho de bom senso acredite em algo desse tamanho, dessa magnitude, né? Que é sempre pequenininho, a magnitude é sempre pequenininha. A Lua, ela normalmente, ela mostra pra gente aquilo que a gente trouxe na nossa família de origem, né? Como experiências passadas. É mais fácil a gente pensar em experiências passadas do que em experiências paralelas, claro que sim. Então a gente tem que escolher a maneira mais confortável de olhar as coisas e olhar a vida. Então é hora da gente utilizar a polaridade, né? Porque se eu estou falando de uma lua nova, de uma carga emocional extraordinária, de uma memória, né, um receptáculo de memória incrível, é claro que a polaridade está acontecendo num signo de terra, né? Capricórnio é terra. Como é que eu aterro isso? Como é que eu aterro algo novo? Como é que eu coloco os pés na terra e desejo algo? Quais são os sonhos que eu desejo? Eu conheço muita gente que sonha só com dinheiro, né? Esquece que o dinheiro é fluxo. E ele é um dos grandes sinalizadores de que há algo no fluxo que não está
correndo e fluindo bem. Há algo no fluxo do dinheiro que ficou ali. Ah, mas eu passo o dia inteiro jogando videogame, então não há fluxo. É simples assim. Ah, eu passo o tempo todo pensando que aquilo não vai dar certo. Não há fluxo. E tem as outras coisas, óbvio, que são os padrões do inconsciente que a gente lê, sim, com muita clareza nos acontecimentos da vida. Então, o que eu queria deixar para vocês é: estejam alinhados o mais possível. Se alinhem dentro do momento presente agora, nesse exato momento aqui, e comecem a olhar para fora para tentar identificar aquilo que eu não consigo ver aqui. Porque tudo é um desdobramento, é uma projeção. Se eu conseguir me colocar e me alinhar de uma maneira honesta e transparente, porque também não adianta a gente olhar para fora e falar: ai, mas isso não tem nada a ver comigo, eu não sei por que eu estou envolvida nisso. Sempre tem, sempre está conectado. Não existe frequência que vibre em outro lado, a gente vibra na frequência que a gente tem. E aquilo que a gente vive é aquilo que é similar à frequência que eu tenho. A gente não tem que viajar na maionese, não existe mágica. As pessoas distorcem esse conceito de magia e de coisas invisíveis, vamos colocar assim, né? Ah, então se eu não vejo, eu não acredito. Mas se você não vê, é só você olhar do lado de fora e você, de fato, percebe o que é que está acontecendo. Então, para vocês, nesse momento, fica a dica, né, para vocês viverem esse primeiro mês do ano civil, porque o ano cósmico e astrológico, que tem a ver com os planetas, com os alinhamentos, ele acontece somente em março. Que, aliás, nós vamos ter uma imersão no Monte Shasta, exatamente no ano novo de 2025. Fiquem atentos aos posts que vêm para mim, que estão aqui, que estão na ata e que estão no Imensa Vida. Voltando, coloque de uma forma muito clara e transparente aquilo que você está identificando à sua volta. Se você estiver identificando bloqueios, olhe os bloqueios, da onde eles vêm, o que é que eles significam. Existem atrasos, da onde eles estão vindo. Existe dor, existem sintomas físicos, um problema de saúde. O que é que eu posso olhar e fazer uma peneira e falar: bom, deixa eu olhar aqui e ver o que é que eu posso compreender. Também existem várias pessoas que podem orientar de uma forma digna e honesta, com um bom profissionalismo, aquilo que eu estou falando. Claro que sim. Mas se você tem capacidade, já mergulhou e já caiu, né, dentro do autoconhecimento, dentro do pote maravilhoso do autoconhecimento, você vai ter facilidade para fazer e para verificar tudo isso. Para que você não tenha, principalmente, problemas nos últimos 3 meses do ano correto. O ano correto é março, como eu falei. Se você, nesse ano civil aqui bagunçado, criado pelo ser humano, não conseguir alinhar um pouco o seu discernimento, o seu aterramento e avaliar os seus sonhos e ver se eles têm sentido ou não, os últimos 3 meses do ano vai ser um pouquinho mais complicado, tumultuado, para ensinar você a olhar de uma maneira correta, tá bom? Então vai ficar aí a dica, né, para que você tenha mais lucidez. É isso que eu posso desejar para vocês. Hoje, dia 30 de dezembro, amanhã, que é 31, né? Véspera de Ano Novo, civil. Preciso sempre colocar o civil do lado, porque a gente não viaja na maionese. Mas como tem muita gente que vibra nessa passagem de ano, a gente tem que pegar carona e de bons fluidos, de boas energias, mas principalmente de muita consciência. Façam isso e a gente se vê logo depois do Ano Novo, tá bom? Beijo!